O nosso entrevistado de hoje na série com os candidatos ao governo do estado é Jefferson Moura, que concorre pelo PSOL. Sociólogo e administrador hospitalar, Jefferson Moura é mestre em Política Social da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Servidor público concursado do Tribunal de Contas do Estado, também integra o quadro de professores da Escola de Contas e Gestão. Nasceu em Volta Redonda e nesta eleição é o candidato mais jovem, com 36 anos. Começou na política na Pastoral da Juventude e foi militante do movimento estudantil. Jefferson Moura é ex-metalúrgico e presidente estadual do PSOL, partido que ajudou a fundar há 5 anos. Boa tarde, candidato. Bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Seja bem-vindo, candidato. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marcelo. Bom, vamos começar, candidato, falando das principais propostas gerais. Quais são as áreas prioritárias? Bem, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, o meu partido, tem na educação um foco fundamental. Nós vamos retomar a educação pública, a qualidade da educação pública no estado do Rio de Janeiro, investindo fundamentalmente no resgate da escola em horário integral. A escola em que nós possamos ter a atividade regular de formação pedagógica, humanista, a escola em que a criança, o jovem, o adolescente possa se alimentar, a escola em que você possa praticar atividades esportivas. Nós sediaremos as Olimpíadas em 2016 e precisamos, com a educação, conquistar verdadeiras medalhas para a nossa juventude. Conosco também no estúdio, a repórter Neise Marçal. Boa tarde, Neise. Boa tarde. E, candidato, eu gostaria de perguntar o seguinte para o senhor. Os hospitais sempre vêm sendo criticados. O que o senhor faria para melhorar esse atendimento que há muito tempo deixa a desejar? Bem, a saúde do estado do Rio de Janeiro se encontra doente. Qualquer mãe, qualquer dona de casa, qualquer cidadão ou cidadã que precisar de um atendimento emergencial enfrentará enormes dificuldades. Essa também é a realidade dos servidores da saúde, que têm que muitas vezes optar nas filas da madrugada quem viverá, quem sobreviverá. Isso é uma tragédia. Nós vamos resgatar a saúde pública, valorizando o servidor. São mais de 12 anos sem nenhum reajuste para os servidores da saúde. Nós vamos investir na saúde preventiva. O Programa de Saúde da Família, que é uma atribuição da esfera municipal, mas atinge hoje cerca de 31% a sua abrangência de cobertura no estado do Rio de Janeiro, será fortalecido pelo governo estadual, será fortalecido pelo nosso governo, pensando a prevenção. Nós podemos economizar recursos e ter melhor qualidade de saúde investindo na prevenção. Bom, candidato, o senhor já tinha falado aqui a respeito de reajuste salarial, uma defasagem salarial na área da saúde. Mas eu vi também no seu programa de governo que o senhor pretende promover auditorias nas verbas do SUS e cancelar organizações não governamentais que atuem nessa área. Como que seria isso? Bom, boa tarde, Neise. É um absurdo a gestão da saúde no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje não tem problema de recursos na saúde. O problema é a gestão. No governo passado, o secretário estadual de saúde saiu preso, né, o secretário Gilson Cantarino. Nós vamos rever, sim, o repasse sem controle de verbas do Estado para ONGs, para organizações sociais, organizações não públicas. Nós entendemos que a saúde pública tem que ser tratada de forma humanista, de forma responsável, com os princípios da licitação, da publicidade, da economicidade. Nós acompanhamos, vocês noticiaram há pouco tempo, a compra de remédios sem licitação no estado do Rio de Janeiro. É um absurdo. Nós não teremos qualidade de saúde sem um controle rigoroso, sem um investimento na prevenção e, evidentemente, gestando as verbas públicas na esfera pública. Vamos voltar a falar de educação, candidato. Quer dizer, além de investir no tempo integral das crianças, como seria o preparo dos professores para melhorar a qualidade do ensino? Bom, primeiro é preciso retomar a valorização do profissional da educação, professores e funcionários. É um absurdo hoje a situação que vivem os nossos professores. Um funcionário em início de carreira ganha cerca de R$610. Um funcionário só não ganha menos que um salário mínimo porque a legislação federal não permite. Na verdade, professores no estado do Rio de Janeiro ganham metade do que ganha um cabo eleitoral do candidato, do atual governador, do candidato Sérgio Cabral. É um absurdo. Nós vamos resgatar, em primeiro lugar, a valorização do professor. Se o professor não tiver um salário adequado, ele não terá condições nem tranquilidade para cuidar das nossas crianças,
para cuidar dos nossos jovens, para investir na sua formação. O Estado tem a obrigação, evidentemente, de qualificar, de investir na formação do profissional, mas nós vamos resgatar o piso de 5 salários mínimos para os professores e o piso de 3 salários mínimos para os funcionários de escola. É uma reivindicação do Sindicato dos Professores e nós vamos incorporar porque é justo, é preciso investir na formação humana, na qualificação e na remuneração adequada dos profissionais de educação do nosso Estado. E investir também no horário integral para os alunos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, esse ano faz 25 anos da construção do primeiro CIEP, o conhecido Brizolão no Estado do Rio de Janeiro. Foi uma experiência, evidentemente uma experiência de já quase 2 décadas atrás, mas que o sentido foi a última experiência consistente de educação no Estado do Rio de Janeiro, um mérito do governo Leonel Brizola. Nós vamos resgatar o sentido desse investimento na área de educação. Hoje o crack toma conta da nossa cidade, em todos os estratos sociais, a nossa juventude está abandonada. Hoje nós temos crianças sendo mortas dentro das escolas. Pois é, candidato, exatamente essa é a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor na área de segurança. A gente está vendo que as unidades de polícia pacificadora estão até tendo resultado à primeira vista. E eu queria saber do senhor o que o senhor vai fazer sobre segurança se o senhor mantém essa política das UPPs. Bem, Marcelo, só para concluir o raciocínio, eu acho que garantir a educação em horário integral é fundamental. Eu citava aqui o caso do menino Wesley, que morreu com lápis na mão e um tiro de fuzil dentro de uma escola do Rio de Janeiro, porque nós precisamos mudar esse sentido. Sem educação, sem investimento na educação, sem investimento estratégico na educação, não haverá pacificação no Rio de Janeiro. Você perguntava especificamente sobre a política de segurança, sobre as UPPs. UPP hoje de pacificação. No nosso governo, elas vão se transformar em UPP de unidades de políticas públicas, em UPP de unidades de participação popular. Se nós não resgatarmos a educação como atividade fundamental, se nós não investirmos no policiamento comunitário, que também começou no início do governo Brizola, em 82, de maneira mais humanizada, garantindo a segurança, não só nas comunidades, mas no asfalto, nós não teremos saída. É preciso perguntar, pacificar o quê e pacificar para quem? Nós não podemos pensar a política de pacificação do Rio somente no eixo que interessa aos grandes negócios olímpicos. Ela tem que ser para todo o Estado, ela tem que servir para todo o Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho de transportes, então. Quais são os seus planos para metrô, barcas e trens? Olha, essa é uma tragédia no Rio de Janeiro. Nós vamos sediar as Olimpíadas, nós teremos jogos da Copa do Mundo e hoje você que vai para o trabalho, quem precisa utilizar o metrô, quem precisa utilizar o trem, quem precisa utilizar as barcas, os transportes de massa no Rio de Janeiro sofre muito. É tratado como gado hoje no nosso estado. Chicotada, trens atrasados, trens superlotados. Nós vamos rever e fazer cumprir os contratos de concessão no estado do Rio de Janeiro. É um absurdo que o atual secretário de Transportes atue mais como advogado da Supervia, do metrô, do que cobrando as concessões. E vamos recolocar na pauta a possibilidade de reestatizar. O estado do Rio de Janeiro pode sim controlar com qualidade os trens, o metrô, as barcas. É uma responsabilidade do gestor, será uma responsabilidade do governador garantir transporte de qualidade. Não dá tarifas caras com trens e metrôs e barcas com a qualidade que tem hoje, nosso governo não vai permitir. Nós vamos rever, enfrentando aí a máfia dos transportes. Vamos agora falar um pouquinho de meio ambiente. Quais são as suas propostas? Muito bem. Olha, a questão ambiental no Rio de Janeiro ela é fundamental. Nós, não só por conta das características do nosso estado, por conta das características da nossa cidade, temos um patrimônio que precisa ser bem explorado. Pensar política ambiental associada com a coleta seletiva, associada com a possibilidade de integrar o desenvolvimento econômico, articulando as cooperativas de catadores. Nós vamos discutir com os municípios e ter uma política estadual para estimular a coleta seletiva. É um absurdo que uma cidade como o Rio de Janeiro, nós não tenhamos ainda a coleta seletiva, separando, papel, alumínio, lixo orgânico e inorgânico. Essa é uma referência. Vamos também rever determinadas políticas que são anunciadas como políticas de desenvolvimento, mas comprometem a situação ambiental do estado do Rio de Janeiro. Nós temos agora aqui na zona oeste do Rio a CSA, uma empresa de siderurgia que não pode funcionar na Alemanha e veio funcionar aqui no nosso estado, a pretexto de gerar 2.000 empregos,
desempregando quase 6 mil pescadores. E que Candidato vai aumentar Jefferson em Moura. quase 80%, Marcelo, aumentará em quase 80% Sim, candidato. a emissão de CO2. Desde já agradecendo sua participação aqui no Repórter Rio, o senhor tem agora menos de um minuto para suas considerações finais. Não tem problema. Candidato do PSOL está acostumado a falar em pouco tempo. Esse aqui é um espaço democrático. Eu queria encerrar essa entrevista pedindo que você, que está nos assistindo, refletisse sobre a importância do voto consciente. Ética na política, lutar contra a corrupção é uma obrigação. Nós podemos, sim, com voto consciente, mudar a situação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou uma alternativa de mudança, não sou o dono da verdade, mas quero muito governar esse Estado para trazer essas que são políticas fundamentais. Resgatar direitos sociais, resgatar as políticas públicas, valorizar os servidores e ter política para o nosso povo. O Rio de Janeiro pode ser, sim, um Estado com alegria, com fraternidade, um Estado com solidariedade. Candidato Jefferson Moura do PSOL. 50, muito alternativa contra a obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio. Obrigado, Neise. Obrigado, candidato Neise.